E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um tutorial aqui no Acampamento Dev. E dessa vez a gente vai mexer um pouquinho com CSS, a gente vai aprender a fazer uma animação bem legal que vocês podem utilizar no site de vocês para deixar ele cada vez mais interativo. Então a animação basicamente vai ser o seguinte, a gente vai ter uma caixa de texto, onde a gente vai ter alguma informação, e a gente vai ter uma outra imagem que a gente vai poder fatiar ela e fazer uma animação bem legal. Então vamos nessa! Então beleza, estou aqui com o Visual Studio Code aberto, já com um projeto que eu criei previamente. Esse projeto tem basicamente um HTML em branco. A gente tem uma pasta Assets, que perceba que está no mesmo nível hierárquico do meu index, ou seja, no mesmo diretório. Dentro dessa pasta Assets eu tenho uma outra pasta chamada CSS, que tem um arquivo estilos.css, que também está vazio. E dentro da pasta de imagens, a gente tem um arquivo chamado animal.jpg, que é aquela iguanazinha que estava na... Quer dizer, eu nem sei se isso é uma iguana, né? Mas é esse animal aqui que estava na animação aqui. E esse animal ele foi obtido nesse site aqui, o Pixabay. Se vocês quiserem, tá aqui a URL. Também vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem. Além disso, deixei aqui um site aberto para a gente só ter um textozinho de referência, né? Aí eu peguei aqui esse Lorem Y. E por fim, a gente vai precisar também dessa fonte, que é uma fonte que eu gosto bastante, mas vocês não precisam necessariamente estar com essa fonte no computador de vocês, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, fechar tudo aqui. No meu arquivo index.html, eu vou dar um HTML 2.5 para ele autocompletar para mim aqui a estrutura básica do HTML. Para que não fique perguntando se eu quero traduzir a página, eu vou mudar isso aqui para português do Brasil, beleza? Então vou dar um OK aqui e vou executar o meu Live Server. Então, Open with Live Server. Beleza, ele já abriu, não vou utilizar esse navegador aqui, mas ele está aqui tranquilamente rodando. Caso vocês não tenham a extensão Live Server ativada, é só vocês virem aqui em extensões, procurar aqui em cima por Live Server e instalar essa extensão aqui do Visual Studio Code. Então beleza, vou minimizar aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um container. Então, container, que é uma div normal, e tem uma classe container, né? Poderia ser um ID? Poderia, mas a gente vai trabalhar com classe aqui. Eu vou precisar, como vocês viram na animação, fatiar a imagem. Então para criar aquele efeito de fatiamento da imagem, eu vou criar 6 divs, cada uma com a classe img. Então se a gente digitar .img e der um tab, ele autocompleta pra gente. Só como a gente vai fazer 6, para que a gente não fique copiando e colando linha por linha, a gente tem um atalho. A gente pode botar o img, a gente pode botar o símbolozinho de asterisco e botar a quantidade de vezes que a gente quer multiplicar. Então ele já meio que já deu aqui uma sugestão do que vai acontecer. Então se eu der um tab aqui agora, ele autocompleta para mim as 6 divs idênticas. Abaixo dessas divs eu vou criar uma outra div chamada text. Então ponto text, beleza. Aqui dentro eu vou ter um H1, que vai ser o meu título. Então vou botar aqui iguana selvagem, qualquer título aleatório. E na sequência eu vou ter um parágrafo que eu vou colocar o meu texto. Vou pegar aqui esse texto aqui e jogar aqui dentro. Então beleza, salvando aqui, meu Live Server já atualizou minha página e eu já tenho aqui toda essa estrutura, porém sem estilização. Então o que eu vou fazer agora? Aqui em cima, vou botar, se você quiser colocar qualquer título, eu vou botar aqui Acampamento Dev. E logo abaixo, a gente vai colocar a importação para o nosso CSS. Então link, o Visual Studio Code ele já vai autocompletar para a gente, né? Então assets, CSS, estilos.css. Beleza. Como eu não tenho nenhum estilo previamente cadastrado lá, a linkagem já foi feita, mas não vai surtir nenhum efeito visual na página. Então beleza, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente a gente vai dar um Ctrl clique aqui, a gente já cai no nosso arquivo CSS. Então qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Google, eu gosto bastante dessa fonte, mas vocês podem utilizar a fonte que vocês acharem melhor. Eu selecionei aqui a fonte Roboto em sua versão 700 e em sua versão 400, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui em relação à fonte, inclusive nem usar fonte externa se vocês não quiserem. Então copiei aqui esse endereçozinho, colei aqui. Então quando eu salvar aqui, ainda não surtiu nenhum efeito, porque eu não mandei ele aplicar não mandei ele aplicar essa fonte em lugar nenhum.
Então beleza, vamos seguindo aqui, que à medida que a gente for fazendo aqui, o nosso live server vai atualizando, a gente vai sentindo um feedback visual do que a gente está fazendo. Então a gente vai primeiro estilizar o nosso container, né? Então container. O nosso container, ele vai ter uma posição absoluta. Aí por que a posição absoluta? Mais para frente a gente vai entender. Então eu vou ter um display flex. Vou ter também um flex direction como column. Vou ter um overflow hiding. Vou ter uma perspectiva de 500 pixels. Vou ter uma borda de 1 pixel, sólida, branca. Que isso aqui não vai ter nenhum tipo de feedback visual, né? E vou aplicar uma transição de box shadow para 1 segundo. Ou melhor, 1 segundo, 1,3 segundos, acho que é o suficiente. Beleza. O que é que cada coisa dessa vai fazer? Como a gente vai ter uma imagem por cima de outro box de texto, eu vou colocar o absolute para que a gente possa trabalhar na posição do eixo Z, né, de profundidade. O display flex a gente está utilizando para os elementos de dentro, para a gente poder controlar eles. O overflow hiding para que não crie barra de rolagem caso o nosso conteúdo extrapole o limite. E essa perspectiva aqui, mais pra frente, quando a gente fizer a animação, vocês vão entender. Eu vou tirar ela e vou colocar de novo para que vocês sintam a diferença. E basicamente essas três coisinhas aqui a gente vai utilizar quando a gente for fazer a animação. Aí vai ficar mais evidente do porquê eu coloquei isso aqui. Então beleza. A gente sabe que agora, além do container, a gente tem 6 divs, cada uma com uma tag, ou melhor, com uma classe IMG. Então o que a gente vai fazer em cada uma delas? Eu vou criar uma largura para ela, um width de 800 pixels, que vai ser o tamanho da nossa caixa, né? A nossa largura. E vou ter um height de 75 pixels. Aí você fala, mas por que 75 pixels? Porque a gente tem aqui, ó, 6 imagens. Vai ter 6 fatias. Se a gente pegar a imagem que a gente quer colocar, o meu box, eu estilizei ele para ter 800 pixels de largura por 450 de altura. Então se a gente pegar aqui 450 e dividir isso por 6, a gente tem 75. Então cada fatia daquela vai ter 75 pixels. Então beleza. A gente vai ter agora que importar a nossa imagem de fundo. Vou pegar aqui uma URL. E onde é que está a nossa imagem? Nossa imagem está dentro da pasta Images, ou seja, está um nível acima e dentro de animal. Então eu já consegui aqui fazer a importação e perceba que cada uma das tagzinhas que tem a classe IMG recebeu essa imagem como plano de fundo. Estamos seguindo aqui. A gente vai botar um box sizing. Box size não, me perdoe. Um background size como sendo 800 pixels de largura por 450 pixels de altura. E a gente vai colocar também aqui um transition de 1,2 segundos. E por fim a gente vai colocar aqui um transform origin left. Beleza? Então a gente já tem aqui uma imagem mais ou menos do que a gente quer, né? Então beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso primeiro filho, né, dessa imagem, dessa classe imagem. Então nth child 1. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que o background position dele vai ser 0 e 0. Que vai ser o primeiro elemento, né? E a gente vai ter um transition delay de 0,1 segundo. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros elementos. Só que qual vai ser a lógica para a gente aqui? Ó? O segundo filho, né, que vai ser esse de cá, ele já não vai começar na posição 0, 0. Ele vai começar na posição 0, menos 75 pixels. Perceba que já houve aqui o casamento perfeito do que a gente quer fazer. Aí você me pergunta, pô, beleza, mas como é que eu vou fazer isso aqui? É só ir se subindo de 75 em 75. Então a gente pode pegar aqui, ó, zerar 75
mais 75, então o próximo vai ser 150. E aqui a gente pode sempre ir subindo também aqui 0,1 segundo, para que ele possa, cada um, acontecer em um momento diferente. Então a gente tem aqui o 3, que vai ser 150, e ele vai estar no segundo 0,3. Se eu salvar aqui, perceba que cada um faz em um momento diferente. Então, se eu der mais um igual aqui, eu tenho 225. Então, 4 vai ter 225, 4. O 5 vai ser 300. Então, 5 vai ser o nosso 300 e vai ser 0,5. E o nosso 6 vai ser o 375. Então, a gente pode vir aqui. O 6 é o 375. E aqui, 6. Então, só em salvar aqui, a gente já tem mais ou menos a primeira parte do que a gente quer fazer. Então, show de bola. Qual vai ser o nosso próximo passo? A gente vai ter aqui, ó, um container, dois pontos over, ou seja, quando eu tiver com o mouse em cima do container, a gente vai aplicar aqui nessa imagem um transform. Assim, a gente tem algumas funções aqui do CSS para fazer transformação. Aqui a gente vai utilizar é o rotate Y. E como ângulo a gente vai colocar 90 deg. Então se a gente passar o mouse em cima, a gente já tem parte da nossa animação pronta. Beleza. Então a gente vai fazer aqui também. A gente vai dizer que a opacity, sei lá, vai ser 0. Então quando a gente fizer aqui, ó, ele já está sumindo. Então a gente já está com meio caminho andado. A gente já fez a animação, a gente só precisa agora fazer com que o texto seja aplicado no plano de fundo. E essa parte é um pouco mais simples. Então a gente vai fazer o quê? A gente tem lá a nossa divisinha de texto, né? Que é essa daqui de baixo. Então ela vai ter nela, né, a gente vai aplicar o font family. Então font family, e a gente pode pegar como foi a fonte, a Roboto, não foi? Roboto. Então a gente simplesmente vem aqui e coloca Roboto, botar entre aspas. Se vocês tiverem dúvida de como fazer isso, vocês podem vir aqui e copiar daqui. Então ele até sugere que você coloque aqui uma sans serif, caso essa Roboto não esteja disponível. Mas você pode também colocar uma outra. Você poderia colocar Arial, poderia colocar Verdana, a fonte que você achar mais interessante. Então aqui beleza. Já salvou, já mudou a fonte aqui pra gente. Show de bola. Então vamos seguindo. Nosso position vai ser absolute também. Absolute. Beleza. A gente vai ter um z-index, que é a posição no eixo z, que a gente vai colocar como -1. Porque assim ele vai ser empurrado para trás do elemento. Então ele já está aqui, ó. Então, show de bola. Só que obviamente não está na posição que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que essa caixa de texto, ela vai ter uma largura de 100%. Ela vai ter uma altura também de 100%. A gente vai alinhar o texto ao centro. A gente vai aplicar um display flex nela. A gente vai fazer um flex direction column, justify content como center, para ele poder alinhar aqui no eixo central, né? Se eu salvar aqui, vocês vão perceber que ele já está alinhado aqui. E a gente também vai ter align items como center. O plano de fundo ele já está branco, mas como assim pode ser que o texto, assim, o nosso plano de fundo não esteja branco, então se vocês quiserem, opcionalmente, vocês podem colocar aqui um background color como white, para que essa caixa aqui tenha o fundo branco independente da cor do fundo. A gente também vai colocar um padding de 50. Esse padding é justamente para que o texto não fique vindo até o limite. A gente tem esse espacinho aqui, ó, entre o limite da caixa e o texto. Só que quando a gente faz isso, a gente tem um problema. Se eu vier aqui colocar um border, um pixel solid, vocês vão perceber que ela passa do limite, ó. A caixa não fica certinha aqui. Por quê? Porque devido a uma limitação do CSS,
Na verdade não é bem uma limitação, a característica do CSS, toda vez que a gente aplica um padding, ele acaba somando isso ao tamanho final do elemento. Então para a gente poder evitar esse comportamento, a gente vai botar um box sizing como border box, que a gente resolve esse problema. Então a gente já tem aqui, obviamente a gente tirou aqui, né? Vamos botar a borda de novo para que vocês possam ver. Então vocês vão perceber que agora a caixa está ocupando o espaço certinho. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Dentro desse text a gente tem um parágrafo, né? Então text P, a gente vai botar uma fonte do tamanho que a gente achar melhor. Então vamos testar aqui, eu vou colocar aqui uma fonte size de 18 pixels. Deixa eu ver se 18 pixels fica legal. Beleza, show de bola. E a gente também vai ter dentro do text, um H1. E esse H1 a gente pode colocar de repente como fonte size, ele tem que ser bem maior, né? Bota aqui uns 48 pixels. Bacana, tá bem legal. Então, show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, assim, nesse ponto aqui a animação já está pronta. Só que tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar. Então o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Eu posso botar um container over, ou seja, quando o container estiver com o mouse em cima, o que a gente vai fazer? Eu quero botar uma borda de 1 pixel, sólida, com a cor de fundo EC. É um cinza bem clarinho. E além disso, eu vou colocar um box shadow que vai ter 0 de distância no eixo horizontal, no vertical, 50 pixels de blur e a cor dele vai ser um cinza grafite. Então se a gente passar o mouse aqui, a gente já tem um efeitozinho lá bem bacana ali no plano de fundo. E se a gente quiser também, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Fazer também um container over, só que nesse caso no text P. E também a gente pode fazer até no H1 também. Que vai ser o seguinte, ele vai ter uma transformação de escala, nesse caso, ou seja, de tamanho, que vai ser 1. E a transição para esse efeito, né, transition, vai ser de 1.3 segundos. Então beleza, a gente passou o mouse. Nesse caso aqui não fez nenhuma diferença, porque a gente não colocou aqui em cima que o texto deveria começar em 0, né? Então a gente pode dizer que, por padrão, ele começa em 0, a escala dele. Eu vou até tirar essa escala daqui para que vocês possam sentir a diferença. Então, vim aqui, ó, o P não apareceu. Por quê? Porque a escala dele é 0. Então a gente poderia fazer a mesma coisa aqui no H1. Então, transforme, escala, né, 0. Então, ambos começam com tamanho de 0. Então aqui embaixo, quando eu colocar aqui agora a escala é 1, aí ele vai fazer uma transição de tamanho. Então a gente já consegue fazer um efeito bem mais legalzinho. Só que perceba também que na saída dele o efeito é meio duro. Então a gente poderia vir aqui e colocar também uma transição aqui, aqui e aqui. Que eu não gosto muito dessa transição demorada assim para a saída. A gente poderia botar 0.5 e aqui 0.5. E aqui a gente já tem nossa animação bem legal, que vocês podem utilizar como vocês acharem melhor. Então é isso, galera. O conteúdo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de seguir a gente no Instagram, Acampamento Dev. Valeu e até a próxima.